Como destruir How to destroy os altares satânicos? the satanic altars. Como destruir How to destroy os altares satânicos? the satanic altars. Povo de Deus, People of God, muitos de nós many of us, estamos a passar o problema que passamos, we're going through the problem that we're as going through, dificuldades que passamos, the difficulties we're going through, porque há um altar because there's an altar que foi construído that was built no passado in the past pelos seus antepassados. by your ancestors. E este altar, And this altar, ele cria problemas. it creates problems. Há famílias que há problemas de casamento. Some families have problems with Há marriage. famílias que a doença não sai da família. In some families, sickness does not Há leave them. famílias que mesmo estudando, There are families that even if they study, mesmo se preparando, even preparing themselves, elas não conseguem encontrar they cannot find o emprego digno. a good job. É por causa dos pactos, It's because of the a covenants. aliança que foi feita no passado, The covenants that were made in the os past. altares que foram construídos no The passado, altars that were built in the past dentro de uma ndomba, within a shrine, debaixo de uma árvore, under a tree, feita com sangue animal, that was made with animal blood, feita com sangue humano, that was made with human blood, feita nos cemitérios, nos sepulcros. that was made in the graveyards. Os nossos antepassados, Our ancestors, eles faziam isto they used to do this para ter riquezas, to have richness, para produzir na machamba, to produce in their para farms, ter prosperidade. to have prosperity. É assim como eles viviam. This is how they E lived. porque o seu sangue And because your blood está ligado a is eles, connected to them a linhagem sanguínea materna, from the mother's side a linhagem sanguínea paterna, and from the father's side, você é afetado. you are also affected. O Satanás te alcança, Satan can reach you a menos que você unless faça um convênio, you make a covenant. faça um novo pacto You make a new covenant com Jesus Cristo. with Jesus Christ. Porque Jesus disse: Because Jesus said, eu sou a palavra, I am the word, eu sou o caminho, I am the way, eu sou a verdade, I am the truth, eu sou a vida. I am the Ninguém life. chegará ao Pai No one can reach se the não for Father por meu intermédio. if not through me. Só Jesus Only Jesus que te pode libertar. can set you free. Faça um pacto com Jesus. Make a covenant with Case Jesus. com Jesus. Get married with Casa Jesus. com Jesus. Get married with Para Ele te Jesus. transformar. For Him to transform you. Para que as tuas portas So that your doors possam ser abertas. may be open. Há situações There are situations de altares satânicos of satanic altars que foram construídos that were built, e há um sacerdote vivo, and there's a living priest, um sacerdote satânico a satanic priest que controla este altar. who controls this altar. Ele frequentemente ele vai estar lá He's regularly na there ndomba, in the shrine, rogando pragas, cursing, feitiçaria, witchcraft, witchcraft, para que este altar so that this ela altar, funcione. it may work, Ele derrama sangue so it may para que este pour out altar, blood. este altar satânico, This satanic altar, ela funcione. it works, E esses altares and these altars são os mais perigosos, are the most dangerous porque ones, tem um sacerdote satânico, because there's a satanic alguém que priest, está vivo someone that is e alive, controla esses altares. that controls these Por isso altars. você tem que levantar. That's why you have to stand Você up. tem que dar um basta. You have to say it's Dizer, enough. Senhor Jesus, Say, Lord estes Jesus, altares, these altars, essas alianças satânicas these satanic não covenants, vão me alcançar, they will not reach porque you você pagou o preço. because you paid the Jesus price. morreu por mim. Jesus E died você for é o me. caminho, And you are the você way, é a verdade, you are the truth, você é a vida. you are the life. E eu creio And I believe em nome de Jesus. in the name of Quando você Jesus. diz que eu creio, When you say I você believe, está a dizer you are saying que eu obedeço a sua palavra. I obey your word. Eu guardo os mandamentos. I keep your Eu leio a commandments. palavra. I read the Eu word. fujo do pecado. I run away from Eu sin. já não vivo no adultério. I no longer live in Eu não adultery. roubo. I do not steal. E
tudo o que você sabe And everything that you know que é pecado, that is a sin, você tem que largar. you have to let it Você tem go. que pagar o dízimo You have to pay your na tithe casa do Senhor. in the house of the Porque o Lord, dízimo representa algum sacrifício. because tithe represents a E a sacrifice. palavra diz, And the word says no livro de Malaquias, in the book of Malachi que você deve pagar o seu dízimo. that you have to pay your De tithe. contrário, quando você não faz, If you do not do it, você está a roubar a Deus. you are stealing from God. Você está a contribuir You are para contributing que o altar de Deus, so that the altar of God, a casa de Deus, the house of God, ela não cresça, it doesn't grow. ela não evolua. It does not E evolve. consequentemente, And because of this, a sua vida vai ficar bloqueada. your life will be A blocked. sua vida não vai andar. Your life will not move Você tem forward. que pagar o seu dízimo, You have to pay your pagar a tithe, sua oferta pay your offering na casa do Senhor. in the house of the Lord. E outra questão Another thing é o seu coração. is your heart. Povo de Deus, People of God, o nosso bispo, our bishop, os nossos irmãos, our brothers, irmão Orlando falou disso na pregação passada, Brother Orlando spoke about falava this in the do past amor. preaching quando falava de amor, when he was talking about love, cuidar do seu coração. taking care of your heart. Este é um assunto sério, This is a serious porque o issue altar que Deus está a dizer because the altar that para God is você saying construir for you to build está no seu coração. is in your heart. Está no seu coração. It is in your heart. O coração The heart é o templo do Espírito Santo. is the temple of the É Holy a Spirit. casa onde Deus Is the home in which God ele quer morar. wants to dwell in. Mas se esta casa está com mágoa, But if this heart is holding esta hurt, casa está com inveja, this house has envy. povo de Deus, People of God, o Espírito Santo é ciumento. the Holy Spirit is Quando ele jealous. depara-se com uma situação When he goes through a igual a situation esta, the same as this, ele volta para trás. he goes back. Ainda que queira te abençoar, Even if he wants to ele não bless se you, compadece he cannot com as manchas que estão no seu coração. with the stains that are in your heart. Pastor, mas ela me provocou. Pastor, but she provoked Ele me provocou. He provoked me. Não importa. It does not matter. Você conhece a palavra. You know the word. Jesus Cristo é o modelo. Ele é modelo. Ele é um exemplo. He is an example. Ele foi pregado na cruz. He was crucified on Ele the foi cross. insultado. He was insulted. Cuspiram na cara dele. They spit on his face. Jogaram pedras para ele. They threw stones at him. Chamaram de feiticeiro. They called him a witch doctor. Mas Jesus disse: But Jesus said, Senhor, Lord, perdoa eles, forgive them, porque eles não sabem o que fazem. because they do not know E what they're realmente doing. não sabiam o que faziam. And they truly did not know. Porque você, quando tem um encontro com Deus, Because when you have a meeting with você, God, quando conhece Deus, when you know God, povo de Deus, people of God, estas coisas não vão afetar o seu coração. these things will not affect your heart. Não vão afetar o seu coração. They will not affect your heart. Porque você conhece a sua meta. Because you know your goal. A sua meta Your goal é um dia is one day conhecer a Deus, knowing God, estar com Deus, being with viver God, com Deus, living with God, desfrutar as bênçãos que Deus tem para si. enjoy the blessings that He has for you. A palavra nos ensina The Word teaches que o us que nós vivemos na terra that what we live on earth representa uma sombra. represents a shadow. Você conhece uma sombra? You know what a shadow is. A sombra The shadow é um reflexo is a de reflection um objeto principal, of an object, de uma coisa principal. of an Então o object. Senhor está a dizer So the Lord is que o que saying você vive nesta that terra, what you live on a this sua earth, prosperidade, your prosperity, a sua aparente riqueza, your richness são uma sombra are a shadow. se comparado Comparing it com aquilo que Deus with what God tem para você has for you no reino dos céus. in the kingdom of the heavens. No reino dos céus. In the kingdom of the heavens. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Povo de Deus, People of God, havia um jovem chamado Gideão. there was a young man called Gideon. Este jovem This young man vivia em Israel. lived in Israel. Mas o povo de Israel, But the people of ele Israel voltou a pecar contra o Senhor. continued to sin against the Lord. Eles negaram a Deus. They denied God.
construíram altares satânicos They would build satanic altars. e começaram a adorar ídolos. And they began to worship idols. Começaram a adorar ídolos. They began to worship E por idols. causa disto, And because of this, Deus virou as costas para eles. God turned his back on E them. eles começaram a sofrer. And they began to suffer. Por um período de 7 anos, For 7 years, os amanitas, the Ammonites, os amanitas, que eram um povo numeroso that were e powerful com people muita força, with a lot of power, eles vinham para Israel they would come to Israel retirar toda a riqueza, and take all its riches. destruir até o que aquele povo construía, They would even destroy what the people built. destruir até o produto das suas machambas. They would even destroy the products Eles of their entravam e farms. destruíam They would destroy tudo o que havia. everything that was there. E havia um grande sofrimento, And there was great suffering, uma grande pobreza. great poverty. Isto porque aquele povo, This because those people, eles deram a costa a Deus they turned their back on Negaram a God. Deus. They denied God. e construíram um Deus para si. And they built their own Um God, Deus de estátua, a statue, um Deus que não respira, a God that doesn't um Deus breathe, que não tem vida, a God that doesn't um have Deus life, satânico. a satanic God. O que é que eu estou querendo dizer para si? What am I trying to say to Não you? vá para os curandeiros, Do not go to the witch não doctors. negue o Deus vivo, Do not deny the living porque God, Deus vai te dar as costas. because God will turn his E back sua on vida you, vai ser um inferno. and your life will be like Da mesma hell. forma The same que way para algumas pessoas hoje That for some people é um today, inferno, it is hell, porque os seus antepassados because their ancestors adoravam ídolos, would worship idols. fizeram pactos, They made e a covenants, sua vida é um inferno hoje. and their life is A like sua hell. vida é um inferno. Their life is like hell. Nada dá certo. Nothing goes well. Nada dá certo. Nothing goes well. Mas Deus But God teve compaixão. had compassion. Lembrou-se de Gideão, He remembered que era um Gideon. jovem, That was a young man, obediente à palavra de Deus, obedient to the word of no meio de God, todo o povo de Israel. amongst all the people of Vamos ler Israel. juntos Let's read o together livro de Juízes, the book of Judges, Juízes capítulo 6. Judges chapter 6. Vamos começar do versículo 5. Let's start from verse Perdão, 5. 15, versículo 15. Verse 15. Podemos começar do 14, versículo 14. We can start from verse 14. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. 15. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então Deus disse para Gideão: God said to Gideon, vá go e vá lutar contra os amanitas. and go fight against the Ammonites. Então Gideão disse: Senhor, And Gideon said, eu sou pequeno. I am small. Eu sou pequeno de estatura. I have a small E a minha body família é structure, muito pobre. and my family is very Como é que eu poor. vou lutar com os amanitas, How can I fight que são against them? numerosos, And they're many. que são poderosos? They're powerful. Versículo seguinte. 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. 17. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me prova de que és tu mesmo que estás falando. Então Gideão teve dúvida. Gideon had Esse doubt, seu Senhor Deus, and he said, que está a Lord, falar comigo, if you're the one speaking dando with ordem me, para lutar com os amanitas, giving men order então to dê fight uma against prova the de si. so give me proof. Povo de Deus, eu quero lhe dizer o seguinte: People of God, I você want to é tell o you something. Gedeão de hoje, You are the Gideon of dentro today. da sua família. Within your family, Deus está a convidar God is para inviting você you lutar for you to fight, para destruir o altar da sua família, to destroy the os altar of your problemas family, da sua família. the problems of your family. Não se importa It does not matter com aquilo que você é, what you are, com o que você tem, what you have, mas Deus te chamou. but God called Você está you. aqui na casa dele You're hoje. here in the house E of Deus God, quer te usar and God wants para to você use you destruir
for you to Em nome destroy de Jesus. in the name of O Jesus altar da sua família. the altar of Os your family, problemas da sua the casa. problems of your home. Versículo 18. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Então ele disse: Senhor, So he said, Lord, não se aparte de mim do not depart from até que me eu traga alguma oferta. until I bring you an Nós offering. falamos do dízimo, We talk of the tithe, falamos de oferta. the offering. Gideão não foi obrigado, Gideon was not mas ele obliged, sentiu-se na necessidade but he felt the de fazer need uma oferta para o Senhor, to make an offering de to the agradar a Lord Deus. and to please E God. Deus gosta disso. And God likes this. Sim, continuando. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Versículo 19. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Povo de Deus, Of estamos God, a dizer what we're saying que havia uma grande fome is that there was great na hunger casa de Israel in the home of Israel naqueles tempos. in those Mas times. Gedeão, But Gideon, ele conservou um cabrito he kept a para goat oferecer ao Senhor to offer to the como um Lord sacrifício. as a sacrifice. E ele preparou um pão sem fermento, And he prepared bread ou without seja, o yeast. pão ázimo. Bread without yeast. Os pães sem fermentos, The bread without eles yeast, representam it represents um corpo sem pecado, a body without um sin, corpo livre de pecado. a body free from Se sin. você já fez, se você já fez If you've already done, um pão sem fermento, if you've already made você sabe bread que este é um without pão yeast, que dificilmente apodrece, you know that it does not que spoil dificilmente quickly. apodrece. It does not spoil quickly. O pão sem fermento Bread without yeast representa um corpo puro. represents a pure Então body. Gedeão, So Gideon ele preparou um pão sem fermento prepared bread without e preparou yeast um cabrito. and prepared a goat. Ele cozinhou. He A cooked. palavra diz que ele introduziu o caldo. O caldo é o molho. Ele preparou com molho com muito gosto para Deus. He prepared the meat with the sauce. Então, de acordo com o que foi partilhado até agora, According to what was shared until nós now, conseguimos perceber we can see que Gideão era uma pessoa temente a Deus, that Gideon was someone que ele that feared procurava God. agradar a Deus, He would seek to please God. procurava satisfazer a Deus. He would seek to satisfy God. Irmã Alice, Versículo 20. Mas o anjo de Deus disse: coloque a carne e os bolos nessa pedra e derrame por cima o caldo. então ele recebeu uma instrução. Received an instruction. Disse: coloque o pão e esta carne por cima desta pedra Said, put this e bread and derrame meat o on top of caldo this, and put this sauce, por the broth, cima deles. over these things. Sim. Ele obedeceu. 21. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu fogo da rocha e consumiu tudo. O anjo do Senhor colocou uma vara The angel of the Lord sobre o sacrifício do Gideão, put a stick over daquele Gideon's caril sacrifice e aquele pão, of the bread and goat, e imediatamente surtiu fogo. and fire immediately Podemos came out. voltar a ouvir, irmão, a Bíblia do irmão Mochila? Nos dois últimos versículos que foram lidos. Versículo 20. O anjo de Deus disse: ponha a carne e o pão sem fermento sobre essa rocha e derrama o caldo. Gideão fez como o anjo lhe ordenou. 21. O anjo do Senhor tinha uma vara e tocou a carne e o pão com a sua ponta. Em seguida, saiu fogo da rocha. A carne e o pão se queimaram por completo e o anjo do Senhor desapareceu. Por outras palavras, In other o words, Senhor aceitou the Lord accepted a oferta de Gideão. Gideon's offering.
aceitou Gideão He accepted e Gideon, aceitou a sua oferta. and he also accepted his Porque o offering. anjo colocou uma vara Because the angel e de put a repente stick, apareceu um fogo. and suddenly fire E toda appeared, aquela comida and all of that food transformou-se em cinza, became em ashes sinal da aceitação de Deus. as a way to show Deus that God accepted. consumiu a oferta. God consumed the offering. Deus aceitou a oferta. God accepted the offering. Agora pergunta-se a si mesmo: Now ask yourself, o que é que você tem oferecido a Deus? what have you offered God? O que é que você tem oferecido a Deus? What have you offered God? Porque aprendemos que Deus, Because we learned that God, Ele gosta de ofertas, He likes offerings. gosta de sacrifício. He likes Quando sacrifices. chega a altura There reaches a point de você ofertar that if you give an e dar o offering, dízimo, give your tithe, você não consegue fazer. Você não you consegue fazer. cannot do. E este é o mínimo que Deus requer de si. This is the minimum that God Não requires tem from como you. Deus, não tem como Deus There's no way for God se relacionar consigo to have a relationship se with você you não se relaciona com Deus. if you don't do the same with Him. Versículo seguinte. 22. Então Gideão entendeu que estava falando com o anjo do Senhor e gritou muito forte: Senhor Deus, tenho visto o anjo do Senhor face a face. 23. E o Senhor lhe disse: fique tranquilo, não tenha medo, você não vai morrer. Então Deus confirmou God confirmed a Gideão. Ele disse: não tenha Gideon, medo, He said, don't be eu estou afraid. consigo, I am with you. você não vai morrer. You will not die. Diante da multidão In front of all do the povo people amanitas, of the Ammonites, você não vai morrer, you will not eu die. estou consigo. I am with you. Povo de Deus, People of God, Deus está a dizer: eu estou consigo. God is saying, I am Ele with está you. consigo, He is with you. mas você precisa estar com Ele. But you also need to be with Você Him. precisa estar com Ele You need to be with para Ele Him agir na sua vida. for Him to act in your Os life. planos de Deus The plans of God são planos de prosperidade are plans of e de prosperity riqueza para si. and richness for you. Versículo seguinte, na Bíblia do irmão Isaac. Versículo 24. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra. Povo de Deus, veja aqui People of uma coisa interessante. See that something interesting. Diante dos altares satânicos, Before the satanic altars construído pelo povo de Israel, built by the people of Gideão Israel, construiu um altar. Gideon built an Um altar, altar para Deus. an altar for Ele God. consagrou para Deus. He made for God. É isso que você deve fazer. That is what you should do. É o que você tem que fazer. That is what you should do. Construir um altar Build an altar para Deus for God no seu coração, in your heart para você lutar, for you to fight de modo que destrua in a way that can o destroy altar satânico the satanic altar e os seus sacerdotes. and its priests. Povo de Deus, não tem como People of God, there is no way você acordar for you to wake e up dizer: quero destruir and say, I want to Eu vou destroy. destruir I am going to o destroy altar do Satanás. the altar of Se Satan. você não construiu If you do not build o altar de Deus the altar of God no seu coração, in your heart, na sua vida, in your life, pode ser um altar físico, it can be a physical sua altar casa, in your home, quarto de oração a prayer que room você dedica a Deus. that you dedicate to Deus está a God. dizer: And God is saying, erga-te, stand up, construa o altar para mim. build an altar for me. E de seguida, And after this, lute para destruir o altar satânico. fight to destroy the satanic Lute altar. para destruir o altar satânico. Fight to destroy the satanic altar. Continuando, irmão. Cidade que pertence às famílias de Abiezer. 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Então, povo de Deus, So, people of God, o Gideão primeiro first Gideon ofereceu
um sacrifício a Deus. offered a sacrifice Fez to uma God. oferta a Deus. He made an offering to Deus God. se agradou disto. And God was pleased Depois with ele this. construiu um altar. Then he built an Um altar. altar de Deus. An altar of God. E só depois disso, And only after this Deus lhe orientou. did God Disse, agora vai tell him, destruir. go and destroy. Agora vai destruir Go and o destroy altar do Satanás. the altar of As Satan. estátuas dos seus pais The statues of your que foram parents construídas. that were built. Eu espero que você esteja a perceber. I hope you're Eu understanding. espero que você esteja a entender. I hope you're Eu estou a understanding. dizer que para você destruir I'm saying for you to os destroy altares satânicos the satanic da altar sua família, of your family. você precisa First, construir um altar para Deus you have to build an altar for na God sua vida. in your life. Na sua vida. In your life. E depois que você construir esse altar, And after building this altar, você pode destruir o altar satânico. then you can go and destroy Você the vai ter a satanic proteção altar. de Deus. You will have the protection Você of vai God. ter a companhia de Deus. You will have the company of Povo God. de Deus, People of God, fuja do pecado. run away from sin. Leia a palavra. Read the word. Ore. Pray. Jejue. Fast. Medite na palavra de Deus. Meditate in the word of God. Povo de Deus, People of God, seja amigo de Deus. be a friend of Para que Ele God construa um altar no seu coração. so He can build an altar in your Para que Ele heart. resida dentro de si. So He can dwell in you. Só depois disso, Only after você this pode contar can you tell, com a companhia de Deus. can you count with the Para company destruir of God to destroy os pactos satânicos, the satanic as covenants alianças satânicas The satanic que foram covenants feitas no passado, that were made in que the fazem com que na sua família that make that your não haja family, casamento, there may not be não haja marriage, trabalho, no work, as pessoas morram cedo, so that people que may haja die early, pobreza. that there may be Você poverty. primeiro You are the first. precisa agradar a Deus. You first need to please Precisa God. agradar a Deus, You need to please God, construindo o seu altar. building His altar. Continuando, a outra Bíblia. 26. Depois faça ali um altar digno para o Senhor, seu Deus. Mate um bezerro e faça uma fogueira com a madeira do poste que você derrubou. Queime ali o bezerro e ofereça-o como sacrifício para o Senhor. 27. Gideão chamou 10 dos seus homens para que o ajudassem a fazer o que o Senhor havia lhe ordenado. Mas Gideão tinha medo de que a sua família e o povo da cidade vissem. Então fez ali durante a noite em vez de durante o dia. Então, a palavra nos ensina aqui The word is teaching us que here Gideão, that Gideon, depois de construir o altar de Deus, after building ele the queimou altar um of God, bezerro, he burnt a bull. fez um sacrifício a Deus. He made a sacrifice to God. Durante a noite, During the night, com medo que fosse visto, because he was afraid to ele be foi seen, destruir as estátuas. he went to destroy the Foi destruir statues. o altar do Baal. He went to destroy O the altar altar do of Baal, Satanás. the altar of Satan. Manda ali a sua Bíblia. Versículo 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Veja, povo de Deus, o Senhor disse: The Lord said, ofereça um bezerro, Offer a bull. um novilho. a bull. O novilho é o filho do boi, né? Não sei se estou errado. Filho do boi. Do The offspring novilho. of a bull. Um boizinho mimado, The offspring sem of a bull. mancha. A palavra não diz, mas eu imagino que seja saudável. The word does not say, but I believe it was Boi healthy. saudável A healthy bull para oferecer a Deus to offer to God como sacrifício. as a sacrifice. É assim que era feito no passado. This is how it was done in the Era past. assim que era feito no passado. This is how it was Continuando. done in the past. 26. Continuando as instruções, disse o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do muro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. 27. Gideão
reuniu 10 dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou. Mas teve o cuidado de fazer tudo de noite, com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. 28. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o posto ídolo cortado. E num novo altar, alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Povo de Deus, de manhã cedo, quando a cidade acordou, When the people of the city viram woke que up houve um atrevido and they saw que destruiu o altar de Baal, that something destroyed o the altar of altar do Baal, Satanás. the altar of Satan, E por conseguinte, and following ele this, construiu they built um altar para Deus an altar for e God fez um sacrifício a and made a Deus. sacrifice to God. Vamos parar por aqui, mas continuando em casa, Let's stop here, but você when vai we continue at home, perceber you will que understand Deus that God depois restaura Israel. later restores Israel. Israel Israel passa a estar livre becomes free da condenação de Deus, of being condemned dos by problemas, God, of the problems, Of of the problems. Igreja, Church, hoje today já não se faz sacrifício de animal. we no longer do animal Já não sacrifice. precisamos fazer sacrifício de animal, We no longer do nem animal de pão. sacrifice or of bread, porque Jesus Cristo, ele ofereceu-se a si. because Jesus Christ offered Jesus himself. ofereceu-se a si Jesus offered como himself oferta viva. as a living offering. Ele foi morto He was killed e ele ressuscitou and he para nossa resuscitated salvação. for our salvation. Por causa de Jesus, Because of Jesus, nós estamos salvos. we are saved. Nós estamos libertos. We are set Se free você andar com Ele. if you walk with him. Vamos ler juntos Let's read together o livro de Romanos, the book of Romans, capítulo 12, chapter 12, versículo 1. verse 1, Onde Deus diz que você é que é meu altar. where God says that you are my altar. Ofereça-se como sacrifício vivo para Deus. Offer yourself as a living sacrifice to God. Mano Isaac, Romanos capítulo 12, versículo 1. Sim? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Então, o apóstolo Paulo, na voz de Deus, está a dizer: meus irmãos, Apostle Paul was saying, my brothers, por causa da misericórdia de Deus, because of God's mercy, ofereça a si próprio offer como um yourselves sacrifício de Deus. as a sacrifice to God. Continuando, irmão Isaac. Vou recomeçar. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A Bíblia da irmã Elis. Romanos 12, versículo 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Mano Mochila. 12. Irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, por isso peço-lhes que ofereçam a Ele a sua vida em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Povo de Deus, a of melhor adoração
a Deus The best way to worship God é através de sacrifício. is through O sacrifice. apóstolo Paulo está a dizer aqui, Apostle Paul is por saying, causa da misericórdia de Deus, Because of God's Jesus mercy, Cristo, Ele morreu por nós. Jesus Christ Ele died for foi um us. sacrifício vivo. He was the living Ofereça-se a si próprio Offer yourself como o culto racional para Deus. Deus já não quer animal. God does not want animals. Deus quer o teu coração. He wants your heart. Deus quer a sua vida. He wants your life. Quer a sua dedicação. He wants your dedication. Agora pergunta-se a si próprio: Now ask yourself, o que você faz para agradar a Deus? what do you do to please God? O que você faz para agradar a Deus? What do you do to please God? Deus está dizendo: eu quero você. God is saying He wants you. Eu quero você como um culto racional, He wants you como um sacrifício vivo. as a living sacrifice. Venha a mim. Come to me. Ofereça-se como um sacrifício vivo. Offer yourself as a living sacrifice. Povo de Deus, a palavra do Senhor, People of God, the Ela word nos of the ensina Lord, it teaches que nós us estamos em constante luta. that we're in O constant Satanás fight. está ao nosso redor, Satan is around us, bramando como leão, roaring like à a lion, procura de uma oportunidade para entrar, waiting for an para nos opportunity to destruir. enter, to destroy Ele é o us. rei desta terra. He is the king of Ele this tem os world. seus discípulos. He has his disciples. Posicione, povo de Deus. Position yourself, people of God. Posicione, povo de Deus. Position yourself, people Evita of God. mágoa. Avoid holding hurt. Limpa o seu coração. Clean your heart. Fuja do pecado. Run away from Dê sin. o seu dízimo. Give your A tithe, sua oferta para Deus. an offering A to melhor God. oferta. The best Seja offering. um exemplo de Jesus Cristo. Be an example no of seu Jesus Christ trabalho. at your workplace. Seja exemplo de Cristo Be an example no of seu Christ casamento. in your marriage, Na sua família. in your family. Jesus quer você. Jesus wants you. Quer seu coração. He wants your heart. Quer o seu coração. He wants your heart Porque Ele te ama. because He loves you. Jesus Cristo te ama. Jesus Christ loves Agora, you. povo de Deus, People of God, temos que evitar também we also have to avoid as dívidas. debts. As dívidas. Debts. Você tem que pagar as suas dívidas. You have to pay your debts. Você precisa pagar as tuas dívidas. You have to pay your debts. Evita dívidas. Avoid having debts Para que Deus so that God possa estar consigo. can be with you, Possa te abençoar. can bless you. A única dívida The only debt que Deus reconhece that God que você recognizes está por pagar that you have to pay está no livro de Romanos, capítulo 13, is in the book of Romans chapter 13, 13, versículo 8. 13 verse 8. Vamos ler juntos. Let's read it together. Romanos, capítulo 13, Romans chapter um pouco 13, para frente de onde estamos. a little bit ahead of where we are. Capítulo 13, Chapter 13, versículo 8. verse 8. Mano Mochila, Romanos capítulo 13, versículo 8. 13. 13. 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é do amor, uns para com os outros. Quem tem amor pelos outros está obedecendo a toda a lei. 9. Pois a Não, lei pode parar, diz- parei. Mano Alice, versículo 8. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, exceto a dívida do amor de Povo de uns- Deus, o Senhor está a dizer: People of God, the não Lord is saying, devam nada a ninguém, do not owe anyone anything excepto a dívida do amor. besides the debt of love, Pode terminar, Mané? exceto a dívida do amor de uns para com os outros. Mano Isaac? 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Deus está a ordenar, God is ordering. não está a pedir favor. He's not asking as Ele a está a favor. dizer, He is saying, não devam nada a ninguém. do not be in debt A with única anyone. dívida que você deve ser, The only debt you should deve have, ter, the only debt é you a should have dívida do amor. is the debt of Você love. precisa amar ao seu You próximo need to love your neighbor como você se ama a si. the way you love yourself. Amar ao próximo Loving your neighbor
é se alegrar is being joyful com o crescimento do seu próximo, with the com o growth of your crescimento neighbor, do seu irmão. with the growth of your Amar ao brother, próximo Loving your é neighbor. desejar ao bem ao seu irmão. is wishing well for your brother, Amar ao próximo loving your neighbor, é não ter mágoa do seu is irmão not having hurt of quando your ele brother crescer, when he quando grows, ele prosperar. when he prospers. Este é que é amar ao próximo. This is what it is to love your Esta é a neighbor. dívida This is the que debt Deus permite que tenhamos. that God E allows nós us to temos que have, cumprir com esta and we dívida. have to follow Ama with this seu debt. irmão Love your como neighbor você ama a si the próprio. way you love yourself. O irmão, na semana passada, ensinava-nos. Last week our brother was Irmão teaching Orlando, us. Brother Orlando, ele disse que ninguém deseja mal a si. he said that no one wishes evil Ninguém upon quer se fazer themselves. mal a si. No one wants to do Você evil quer upon subir. themselves. You want to go up. Quer subir sempre. You always want Subir, to be going up. subir. Subir, subindo. Always going Então higher. deseja que teu irmão também suba. So wish the same for your brother. Deseja que o seu irmão também suba. Wish the same for your brother. Quando tiver uma notícia When there's de news crescimento do seu irmão, of the growth of your brother, isso não pode te entristecer. this cannot sadden you. Não pode te abalar. It cannot sadden you. Alegre com teu irmão. Be pleased. Alegre-se com o crescimento do seu Be amor. joyful with the growth of your brother. Jesus é amor. Jesus is O love. nosso Deus é amor. God is E love. tudo o que Ele requer de nós And everything that He é wants que from nós nos us amemos aos nossos próximos. is that we may love our neighbors. Amemos uns aos outros. We may love one another Porque Ele é amor. because He is love. Povo de Deus, People of God, como destruir o altar satânico? how to destroy the satanic Nós altar. acompanhamos We followed a experiência do jovem Gideão, the experience of Gideon, a dedicação dele, his dedication, o sacrifício que ele fez para Deus, the sacrifice que that he made Deus se for alegrou God, com ele. that God was Ele pleased with. construiu um altar para Deus, He built an altar for God ofereceu um sacrifício a Deus, and offered a e sacrifice Deus se to agradou God. com isto, And God was pleased e with de this. seguida And following orientou this, a ele He told para him destruir o altar de Baal, to destroy the as altar of Baal, estátuas que foram the construídas. statues that were Deus built. quer o mesmo de si. God wants the same for Deus you. quer o mesmo para si. God wants the same for you. Construa um altar de Deus no seu coração. Build the altar of God in your heart. Crie um ambiente para que o Espírito de Deus esteja consigo. Create an environment that the E Spirit of depois God can você, be with you. você vai virar, Then you will turn vai reparar para a maldição and you look at the curse da sua família of your family e você vai quebrar. and you will break it. E você vai quebrar. And you will break it Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas bem fortes. Palmas bem fortes.